Se você já sabe como associar resistores em série, chegou a hora da associação em paralela. Professor, qual dessas duas é a mais importante? Qual delas é mais aplicável ao cotidiano? E a resposta é, não sei. As duas são igualmente, provavelmente, aplicáveis ao cotidiano, tá bom? Não vamos dizer que tem uma mais importante que a outra, não. As duas são igualmente importantes. Sem mais delongas, vamos analisar uma associação em paralelo. Põe na tela. Aê! Olha o que é que você está vendo aí. Você está vendo aí 3 resistores, poderiam ter sido 4, 5, 6, não importa. Mas eu tenho 3 resistores, eles estão conectados de uma forma meio que diferente da que a gente viu no vídeo passado. E aí eles estão conectados também a uma DDP. Vamos fazer aquela nossa rápida análise, deixa eu pegar aqui a canetinha verde, da corrente elétrica, tá bom? Sempre se começa a análise de um circuito pela corrente elétrica. Esse é o lado de maior potencial na fonte, esse é o lado de menor potencial. E aí a gente vai aqui agora, ó, deduzir que a nossa corrente saiu para esse lado aqui, ó, o lado esquerdo, o lado de maior potencial. Aí ela sobe. Vamos dar nome para essa corrente, vamos chamá-la de corrente I. Corrente I. Ops, um I mais bonitinho. Pronto. E aí quando ela chega aqui em cima, olha o que acontece. Aqui preciso de sua atenção, tá bom? Ela se depara com um ponto aqui, ó, muito importante. Dá uma olhada nesse ponto aqui, ó. Esse ponto que eu estou pintando agora em verde, ele recebe um nome. O nome dele é nó. Nó daquele nó de amarrar as coisas, sabe? Pronto, essa palavra nó mesmo. Ele vai prender pelo menos 3 fios. Aqui a gente tem 4. Ó. Tem esse fio aqui. 1, 2, 3, 4. Nós temos aí 4 fios sendo colocados aí nesse nosso circuito, beleza? E aí o que acontece? Toda vez que uma corrente elétrica chega até um nó, acontece o seguinte fenômeno. A corrente chega, essa é a corrente I, tá bom? Isso aqui é a corrente I. Aí ela vai se dividir. Uma parte dela vai passar aqui por cima. Uma parte dessa corrente vai passar aqui, ó, pelo meio. E uma outra parte... Ops, ficou ridículo aqui embaixo. Aqui... E assim, pronto. Uma outra parte vai passar aqui por baixo, tá bom? Essa de cima eu vou chamar de corrente número 1. Essa eu vou chamar de corrente número 2. E essa eu vou chamar de corrente número 3. Então, nós temos 3 correntes passando aqui por esse circuito. Pronto. Belezinha? Fez sentido? Observe o seguinte. Depois que essas correntes passarem para o outro lado... Né, ó, elas vão perder potencial, vamos desenhar aqui, ó. Vamos supor que esse potencial aqui é o potencial de 8 volts. Lembrando, esse número que eu estou usando é um exemplo, poderia ter sido qualquer outro, tá bom? Vamos dizer que aqui do outro lado é o potencial 20. Significa dizer que a nossa fonte está fornecendo 12 volts. Aí, esse ponto aqui de cima também tem 20 volts. Esse ponto aqui de cima também tem 8 volts, certo? Aí olha o que acontece. Aqui nesse primeiro nó, nós também vamos ter 20 volts. E nesse outro nó aqui, ó, nós também vamos ter 8 volts. Então, observe que tanto a bateria tem 12 volts, quanto o primeiro resistor, o segundo e o terceiro. Todos os resistores aqui, ó, vamos dar nome para eles. R1, R2... e R3. Os 3 resistores foram ligados a uma mesma DDP e eles são percorridos por correntes distintas. A corrente que passa pelo resistor 1 não é a mesma resistência que passa pelo resistor 2. E fique atento, pode até ser que as correntes tenham os mesmos valores, mas isso não significa dizer que é a mesma corrente. Elas têm a mesma intensidade, porém as cargas que passam pelo resistor 1 não são as mesmas que vão passar pelo resistor 2, muito menos que vão passar pelo resistor 3. São correntes que, embora possa, por coincidência, terem os mesmos valores, elas não são a mesma corrente, tá bom? Então vamos aqui às nossas conclusões a respeito disso aqui. Primeira conclusão é a DDP. Todos têm a mesma DDP da fonte. Então a DDP da fonte é igual a DDP1, que é igual a DDP2, que é igual a DDP3, e se tivessem mais, não tem problema. Todas as DDPs são iguais quando são associados em paralelo. É isso que vai definir o fato de ser paralelo, que é o que você está vendo aí. Então, sempre que você vê algo em
paralelo, você vai ver DDPs semelhantes, DDPs iguais, mesma DDP. Isso é a característica principal disso aí. Agora vamos para a segunda conclusão. Quando se fala de corrente elétrica, aí a corrente é independente, né? Mas a corrente total, ela vai ser igual à soma das outras correntes. A corrente 1, somado com a corrente 2, somado com a corrente 3, somado com quantas correntes eventualmente venham ter, todas somadas têm que dar esse valor aqui, ó. Esse valor aqui corresponde ao 1 mais o 2 mais o 3. Os três juntos formam essa correntezinha aqui, certo? Aí daqui a gente pode deduzir como se chega na resistência equivalente. Como é que é isso? Eu vou tirar esse item 3 daqui e eu vou trazê-lo aqui para baixo, porque fica mais fácil da gente visualizar, né? Deixa eu subir aqui, ó. Veja bem. O que que a gente já sabe aqui? A gente já sabe que R é igual a U sobre I. A gente já viu isso em aulas anteriores. Então, se eu sei que eu vou somar as correntes, eu vou isolar a corrente. Então, a corrente vai passar para esse lado, vai ficar corrente vezes R igual a U. Depois eu vou pegar a letra R e vou passar para o outro lado, ela vai vir dividindo. Olha o que é que eu vou fazer a partir de agora. Aonde tiver uma letra I, eu vou colocar um U sobre R, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu quero que você visualize aquilo ali que está ali em cima ali, ó. Pronto, nós vamos fazer a partir de lá. Aqui eu não tenho I, esse I não é o total. Então, o que é que vai ficar aqui? Vai ficar a corrente total. A corrente total vai ser U total sobre resistência total, que a gente chama de equivalente. E isso vai ser igual à soma das outras correntes. A primeira corrente, a corrente que passa pelo resistor 1, vai ser U, que é o mesmo para os três, só que sobre a resistência 1, mais o outro vai ficar U sobre R2, o outro vai ficar U sobre R3. E aí, se tivessem mais resistores, a gente ia somar todos eles, percebeu? Agora, se na outra aula você aprendeu que dá para a gente cortar os Is, lá na associação em série, porque eles eram iguais, aqui iguais são as DDPs, é as DDPs que a gente vai cortar, ó. Simplificando então isso, o que é que vai sobrar para a gente? Deixa eu subir aqui agora um pouquinho, vamos ver o que é que vai sobrar aqui para a gente. Vai sobrar o seguinte, ó. Em cima não tem mais ninguém, então a gente disse que é o número 1. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual, aí aqui, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais quantos tiverem. É isso aqui, ou é a partir dessa nossa expressãozinha aqui, que a gente vai calcular a resistência equivalente. Observe que na associação em série, para descobrir a resistência equivalente era só somar, mas aqui não. Aqui, para você descobrir a resistência equivalente, você precisa fazer a soma dos inversos, tá bom? É 1 sobre a resistência equivalente, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, e assim sucessivamente. Agora, existem alguns casos particulares que são fáceis da gente calcular de cabeça esses resultados. Eu vou te dar esses dois macetes aqui agora, tá bom? Fica atento. Primeiro macete aqui, ó, ele serve apenas para quando você tiver só dois resistores. Dois resistores em paralelo. Pronto, paralelo. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que um deles, o R1, vale 3 ohms e o outro resistor, o R2, vale 6 ohms, tá bom? Só forem dois. Se só forem dois, você pode fazer o seguinte. Olha o que acontece aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, 1 sobre R equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Você concorda que em dado momento você vai precisar encontrar um múltiplo de R1 que também seja múltiplo de R2? Um MMC? O MMC é o produto entre os dois números. Eu não sei se você está ouvindo aí, mas você deve estar ouvindo um latido de uns cães aí atrás, né? Pois é, uns cães que estão aqui por trás do estúdio latindo. Olha que coisa. Mas não se distraia não, mantenha o foco, tá bom?
Quando você for dividir isso aqui, ó, por esse valor aqui de cima, para multiplicar o de cima, R1, R2 dividido por R1 dá só R2. E R2 vezes 1 é R2. Você vai pôr o sinal de mais e vai repetir isso para a segunda fração, não é? Ó, R1, R2 dividido por R2 só dá R1. E R1 vezes 1 dá R1. Aqui, ó, R1. Olha aí, nem precisava fazer isso tudo. Estou fazendo só para aqui provar de onde vem essa informação, beleza? Se você inverte essas duas frações, já que só tem uma de cada lado, você pode fazer isso, você vai chegar na seguinte conclusão. Vou botar logo aqui em direto aqui, ó. A resistência equivalente vai ficar na parte de cima, o 1 vai ficar na parte de baixo, e do outro lado nós vamos ter, na parte de baixo, tem o R1, R2, que vai ficar em cima, né? Ó. R1 vezes R2. E embaixo vai ficar R2 mais R1, a ordem não importa, eu vou colocar aqui, ó, R1 mais R2. Isso aqui a gente carinhosamente chama de produto pela soma. Quando você tem apenas dois inversos sendo somados, você encontra a resposta dele fazendo o produto pela soma. Então imagine que fosse o resistor de 3 e o resistor de 6. Você multiplica e você soma eles, ó. Pronto, então você ia ter 18 na parte de cima, 9 na parte de baixo, você ia ter 2 ohms na resistência, tá bom? Você viu como fica muito mais prático? Então se apegue a isso aí, tá bom? Deixa eu ver se dá para apagar isso aqui. Para a gente deixar aqui o nosso ambiente de trabalho mais limpinho, né? Mais clean. Mas são duas dicas. Qual é a segunda, professor? Vou botar aqui, ó. Segunda estratégia, segundo macete. Esse aqui é válido para quando você tem qualquer quantidade de resistores, desde que todos eles sejam idênticos. Então, para resistores, anote aí, ó, resistores idênticos. Deixa eu subir aqui um pouquinho para caber a informação. Se todos forem idênticos, olha o que acontece. Você vai ter aqui, ó, trava esse negócio. 1 sobre R equivalente vai ser, se são todos idênticos, então todos são R. 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, e assim sucessivamente, concorda? Notou que os denominadores ficam todos iguais, então não é só repetir e somar os numeradores. Os numeradores sempre não são o número 1, então a soma desses números não vai coincidir exatamente com o número ou a quantidade de resistores que a gente tem. Quando a gente inverter as duas frações, olha o que é que vai acontecer. A resistência equivalente desse circuito vai ser igual ao valor de um dos resistores dividido pelo número deles. Deixa eu botar esse N aqui mais bonitinho. Pronto. Pelo número deles. Então, se você tiver uma situação com 4 resistores, com 5 resistores, mas são todos idênticos, pega um deles e divide pela quantidade de resistores que você tiver. Viu como é prático? A gente já viu na aula anterior a associação em série, agora a gente viu a associação em paralelo, suas características, suas propriedades, e aí já vai para o próximo vídeo, porque a gente vai agora discutir a associação mista. Ela literalmente mistura série com paralelo numa aula só. Um cheiro, bons estudos e até lá.